Lançado no Brasil em 2015 e derivado da plataforma Small Wide do grupo FCA, o Renegade sofreu algumas alterações de estrutura para chegar num carro que entrega um desempenho off-road acima da média. Não é bem o caso dessa versão Flex, porém. Aqui a gente tem o mesmo conjunto já muito conhecido de outros vídeos do nosso canal e também do mercado. Tração dianteira, câmbio automático Aisin de 6 marchas e o motor 1.8 16 válvulas e-Torque Flex. Antes de começar o nosso vídeo, a gente precisa fazer um alerta. Nessas cenas externas vocês me verão sem usar a máscara. Nós estamos num ambiente totalmente isolado, só eu e a Miron aqui me ajudando nessa gravação. Mas a pandemia não acabou, então por isso não deixem de usar as máscaras. Bem, aqui, como eu disse, sem nenhuma novidade para a linha 2020. Então a gente continua com o motor 1.8, 16 válvulas, 4 cilindros, já é um antigo conhecido da Fiat, já está na linha há 10 anos. E aqui a gente tem já todas aquelas alterações que a Fiat fez visando melhorar, perdão, a FCA fez, visando melhorar a pegada embaixo desse carro. Então a gente tem um coletor de admissão variável, a gente tem um novo comando de válvulas, variação nele, é um comando único. E a gente tem um carro que entrega 139 cavalos de potência no álcool, 135 na gasolina, a 5.750 RPM. E de torque 19,2 no álcool e 18,7 na gasolina, a 3.750. Apesar do nome e-Torque, né, não dá para dizer que são números muito estonteantes e também não numa faixa, o pico não vem numa faixa muito alta. A gente vai falar mais disso quando a gente estiver andando no carro. Aqui dentro do Renegade também, sem muitas novidades. Ano passado, quando o Lucas apresentou para vocês a versão 2019, o carro já tinha essa nova central de 8 polegadas com esses novos comandos do ar-condicionado. Devo dizer, porém, que isso aqui mudou da água para o vinho, porque antes a gente tinha uma tela muito pequena aqui e que nem de longe tinha os mesmos recursos que essa. Essa aqui eu acho muito interessante que, para quem é viciado em telinha e tecnologia, você consegue comandar tudo aqui pelo touch, o que não é exatamente a solução mais conveniente quando você está dirigindo, mas se você prefere, como eu, os botões à moda antiga, você consegue comandar tudo por aqui também. Então o ar-condicionado você controla na tela, controla aqui, é um ar-condicionado automático de 2 zonas, importante lembrar isso. O som também você consegue controlar volume, ligar, desligar, passar suas músicas por aqui, selecionar as rádios. E também aqui nessa meiuca a gente tem um botão de apagar a tela, que eu acho que é muito interessante. A função Sport do acelerador, que deixa ele um pouquinho mais responsivo, mas pouca coisa. E também o controle do sensor de estacionamento, que é só traseiro. E todas as outras boas qualidades do Renegade aqui, então, prevaleceram. São ótimos materiais de acabamento, uma ergonomia muito boa. O banco está ajustado para mim aqui já. Eu tenho um bom apoio aqui para as coxas. O apoio lateral, ele é bom, mas o banco é largo, então ele permite que você dance um pouco aqui ainda. Para quem gosta desses detalhes, o painel soft touch, dá uma impressão visual melhor, isso não vou negar. Um volante com regulagem de altura e profundidade, banco com regulagem de altura, cinto com regulagem de altura, então é muito fácil você se encontrar aqui dentro. Uma coisa que é muito legal no Renegade, que eu acho assim, diferente dos carros atuais, esse para-brisa praticamente na vertical. Então dá uma sensação de amplitude, apesar do carro não ser tão grande assim, que é um pouquinho diferente dos outros carros da concorrência. Em termos de visibilidade aqui, as colunas são muito grossas, mas a gente tem 2 ótimos retrovisores. O retrovisor ele é biconvexo ou asférico, como você preferir. Ele tem uma linha na extremidade mostrando quando distorce o campo de visão. De modo geral aqui, uma acomodação muito boa também. Apoio de braço, acomodação muito boa para quem vai aqui, o apoio de braço bacana, revestimento em couro. E aqui no meio os comandos do Start-Stop, o freio de mão eletrônico e o controle de estabilidade. Vamos ver agora como é que fica o pessoal que vai lá atrás. E aqui atrás, bem, o espaço não é tão bom assim, Eu tenho 1,77 m, esse banco está regulado para mim. E aqui tá sobrando 2 dedos do joelho para encosto.
não é um espaço muito diferente do que você encontra em um Gol, por exemplo, né? O banco é bom, né? Ele apoia as coxas com um pouquinho aqui sobrando, não tem tanto apoio. Você tem um espaço razoável para mexer os pés para frente e para trás, não tanto para cima e para baixo. Interessante aqui, tem uma entrada USB com iluminação, mas a gente não tem nenhuma saída de ar. A gente tem também as luzes de cortesia aqui, não são em LED, são luzes amarelas normais. E também a fixação Isofix Top Tether para cadeirinha e cinto de 3 pontos central, que agora já são obrigatórios. E um bom espaço para a cabeça, né? O Renegade não é só alto, como aqui também tem um leve ressalto aqui de diferença, né? Então, espaço para a cabeça aqui definitivamente não é um problema. Vamos ver o porta-malas agora. E além do espaço traseiro, outra crítica que era recorrente no Renegade era o porta-malas. O que a FCA fez? Eles reveram todo o acabamento interno aqui, né, essas laterais, e também colocaram um fundo falso, né, um fundo regulável. Então aqui a gente tem 2 níveis de porta-mala. O mais alto tem 260 litros apenas, igual no Renegade de lançamento, e o mais baixo 320 litros. Melhora um pouco, mas fica mais ou menos na faixa dos hatches, né? Se a gente lembrar que o Sandero, por exemplo, tem 320 litros de porta-mala, Argo, Polo, HB20 tem 300, né? Aqui a gente não se afasta muito. De qualquer modo, um porta-malas bem quadradinho, você consegue acomodar as malas aqui sem dificuldade. Ele tem 2 luzes, que eu acho que é bem legal. E tem as redinhas aqui, se você precisar guardar algum pequeno objeto. O banco é bipartido, então você pode deitar ele. Quando isso aqui está alto, fica uma base mais plana, né? Mas um ponto que eu achei bem negativo aqui, para tirar essa tampa, é um pouco difícil. Ela não passa com tanta facilidade aqui não. Então é um detalhe aí de espaço que não foi tão bem pensado assim. Pois então, pessoal, chegou a melhor hora de andar no carro. Como eu disse, o Renegade tem uma boa acomodação aqui, né? Consegui me encontrar bem através das regulagens que a gente tem aqui de banco e volante. Uma coisa que é muito interessante, eu não me lembro de outro carro nessa faixa de preço que tem isso, é o freio de mão eletrônico. Você consegue configurar ele aqui na central multimídia para ele ativar e desativar automaticamente diante de certas condições. Então aqui, por exemplo, estou com o pé no freio, cinto colocado, carro ligado. Eu vou colocar no D, na hora que eu acelerar, o freio de mão já soltou automaticamente, não precisei fazer nada. E a mesma coisa na hora que eu estiver estacionando. Parei o carro, botei no parque, desliguei, o freio de mão já foi acionado. Então é uma conveniência muito agradável essa. Porém, esse aqui não tem o auto hold. Ele tem um hill holder, que segura o carro por aproximadamente 3 segundos na subida. Mas não tem um auto hold que segura indefinidamente, né? Igual tinha no Golf alemão, né? Que acho que é o melhor exemplo aí que eu posso dar. Bem, a gente está rodando num asfalto um pouco áspero aqui e que já dá para ter um pequeno prenúncio aí do ponto forte do Renegade, que com certeza é esse acerto de suspensão. É um carro que ignora o mundo externo com uma competência assim. É simplesmente admirável o trabalho de acerto que a FCA fez nesse carro. Aqui a gente tem suspensão McPherson na dianteira, tradicional, só que na traseira também. A gente tem uma suspensão independente, não é multilink, né, tradicional, igual a gente tinha em carros como o Focus, o Vectra de segunda geração e o Golf. E é um esquema mais simples, né, especialmente nesse carro aqui com tração apenas dianteira, mas que atende muito bem. A título de curiosidade, a versão diesel com tração nas 4 rodas tem também semi-eixo que funciona, né, como um elemento de fixação e subchassi. Não existe nessa versão flex aqui. O que não existe nessa versão flex também é um desempenho exatamente de fazer o queixo cair, né? O diesel também não é um foguete, claro, mas ele tem aquela pegada em baixa típica de diesel.
E não existe isso no Flex, né? Então, aqui a gente está andando tranquilo, 40 km por hora, sem muita demanda de potência, né? Um domingo de manhã, a galera caminhando. E o carro tá indo numa boa. Tá indo numa boa. Aqui, por exemplo, não sei que marcha que eu tô no drive, mas eu tô a 40 por hora e o conta-giros aqui tá a 900 rotações por minuto. Ou seja, o carro roda bem soltinho, né? O lado negativo disso, porém, é que nessa situação não existe corte de combustível, né? Então você tá andando soltinho assim, mas o carro ainda tá gastando um pouquinho de combustível. E como a gente sabe, a gente tem um teste disso no canal, né? Com corte de combustível você anda sem gastar nada, né? Então tem essa questão de compromisso aí. Aproveitando que a gente está pincelando no câmbio, que a gente já tem um câmbio bem conhecido aqui no nosso canal, não só do Renegade, mas também de outros carros. Por quê? É um câmbio Aisin de 6 marchas. A Aisin é uma subsidiária da Toyota, né? Então, lindo mundo globalizado esse nosso, que a gente tem um câmbio da Toyota importado do Japão e um carro de uma marca americana fabricado no Nordeste brasileiro, né? Só que óbvio que entre as marcas muda a programação do câmbio, né? Aqui, né, considerando o peso do carro de 1.500 quilos e o motor aspirado, que não é exatamente uma referência em potência, pegada em baixa, a gente tem uma programação que busca a menor necessidade de potência, os altos giros, sem pensar 2 vezes. Não é exatamente um problema no sentido de vibração, porque é um motor suave, é um motor silencioso também, então isso não constitui um incômodo sonoro, né, ou de vibrações, nada disso. Porém, o que acontece? É batata, né? Um carro pesado, com motor não muito forte, o desempenho não vai acontecer tanta coisa assim, né? Não vai ser uma resposta muito satisfatória e o consumo vai disparar. Para vocês terem uma ideia, andando na maciota na cidade, igual a gente está fazendo aqui agora, tem vias mais expressas, né? Sem tanta parada, coisas assim. Esse carro fez 5,5 km por litro com álcool e ar ligado. 5,5. Aí você fala assim, pô, mas a concorrência não faz tão melhor assim. Os outros carros também gastam muito. Claro, SUV vai gastar muito com câmbio automático, são veículos pesados, né? Mas, para colocar com um competidor direto aqui, que passou pelo canal mais recentemente, o T-Cross Highline, que tem motor 250 TSI, né, 1.4 turbo. Ele fez uma média urbana nesses mesmos tipos de percurso de 7,5 km por litro com álcool. Não dá para dizer que é um consumo uau também, né? Mas ainda assim a gente já está falando de 2 km por litro de diferença em relação a esse carro, né? Óbvio que ajuda o fato do T-Cross ser 200 kg mais leve e ter o motor turbo, né? Que está sendo tão esperado aqui no Renegade já para o próximo ano de 2021. E pelo que a gente encontra aqui, pelo menos em termos de consumo, principalmente em termos de consumo, melhor dizendo, eu acho que com certeza vai fazer muito bem esse carro. Ainda falando do motor, né, dou uma pincelada de desempenho, agora vamos entrar mais a fundo nisso. São 139 cavalos com álcool, como eu disse, não é pouca potência, não, 140 é um número bem razoável, mas a gente está falando de um carro, mais uma vez, 1.500 quilos, então é um veículo pesado. E é engraçado como você sente a dificuldade que ele tem para vencer a inércia, é realmente engraçado. Então numa arrancada, por exemplo, é um carro que vai fazer 0 a 100 aí na casa dos 14 segundos. Não dá para dizer que você vai ser um obstáculo vivo, mas se você botar em perspectiva com a concorrência, né, realmente fica para trás. Mas depois que o carro embala, ele vai. Você tem velocidade de estrada, 110, 120, a gente pegou uns trechinhos. Se você fizer uma redução, ou, né, no manual aqui chamar no kickdown, o carro vai, ele desenvolve bem, né? Uma questão mesmo de vencer a inércia por causa desse peso. E é engraçado que vale a mesma coisa para parar. A gente fez uma simulação de uma frenagem de emergência, por causa dos 80, 90 km por hora. Montou no freio mesmo, sabe? Quando você pisa até com os 2 pés. E tem um momento inicial que é realmente engraçado, que o carro, pô, cadê? O carro não vai parar.
Porque a inércia nesse caso, a tendência dele é continuar em movimento. Mas depois que dessa breve hesitação inicial aí, o carro ele estanca bem, né? A gente tem aqui freios a disco nas 4 rodas, discos ventilados na dianteira e disco sólido na traseira. Então ele está bem servido de freio também. Em termos de visibilidade, ambientação interna, como eu falei, é engraçado que o Renegade tem esse para-brisa meio vertical, né? Lembra de caminhão. É uma coisa que a gente está acostumado a ver hoje em dia. E você fica longe. Olha pra você ver, vou esticar meu braço. Ó. Pra você ver como é que eu tenho que ir longe, né? Pra chegar no para-brisa. Isso dá uma sensação bacana, né? De amplitude, né? De não ficar tão na cara do para-brisa, que é bem desagradável. É a mesma coisa aqui com o para-sol. Olha pra você ver. Puxei ele. Estiquei meu braço e ainda não cheguei nele. Tem que fazer uma forcinha a mais. Né? Então, não é um carro grande. A gente não pode dizer que é um carro de espaço interno excepcional, mas ele tem essa sensação de amplitude que é bem bacana. Outra coisa que é mais difícil de encontrar nos carros hoje, né? É essa visão que você tem do capô. Hoje em dia os capôs são quase invisíveis, né? Quando você está aqui do banco do motorista. Aqui eu tô com o banco na regulagem mais baixa, que é como eu prefiro. Você pode ficar bem mais alto aqui, inclusive você tem espaço para isso. Mas de qualquer modo eu tenho uma visão do capô. Isso é muito engraçado, né? Isso é difícil de ver hoje em dia. E dá uma sensação de carro bojudo, né? Tenho certeza que é essa a ideia que a Jeep teve, né? Essa sensação de Jeep mesmo. Então você vê o capô aqui certinho, especialmente essa parte central que é mais elevada aqui. Porém, na hora de manobrar, né? Isso fica, né, um pouco mais negativo. Por quê? É um carro com a frente razoavelmente comprida, né? O para-brisa está longe, o capô é alto. E aqui a gente não tem um sensor de estacionamento dianteiro. É uma ausência um pouco estranha para um carro que passa de 110 mil reais. Poderia ter para facilitar um pouco nesse sentido. E visibilidade das colunas aqui também, né, atrapalha. São colunas bem grossas. Então dá um baita ponto cego aqui, em rotatória principalmente, né? E em certas curvas também. Ainda sobre visibilidade, a gente tem 2 retrovisores aqui que são sensacionais. Sério, acho que quando eu era criança, eu tinha uma TV Mitsubishi de 14 polegadas no meu quarto, e eu juro pra vocês que parece que eu tô vendo para essa TV Mitsubishi de 14 polegadas. Que o retrovisor é quadrado, ele é grande, e ele não é só quadrado e grande, ele é biconvexo, ou asférico, né, se você preferir. E ele tem esse traço contínuo nas extremidades, para mostrar onde que a visão fica um pouco mais distorcida. Isso causa um estranhamento inicial, né? Mas depois que você acostuma, isso aqui é o paraíso na Terra. Dispensa a necessidade de existir um alerta de ponto cego, porque com retrovisor bom você não tem ponto cego. Retrovisor bom e bem ajustado não existe isso. E é exatamente o que a gente tem aqui. Então fica aí minhas palmas à Jeep por ter tido essa preocupação, né? Que hoje em dia as pessoas acabam nem ligando muito para isso, né? Prefere a luzinha que pisca para avisar que tem alguém ali do que ter um retrovisor bom e bem ajustado. Então realmente baita ponto positivo isso. Outra coisa que contribui bastante para a sensação de robustez, né? Carro bojudo, maciço aqui, é o peso da direção com assistência elétrica. E é muito engraçado que é muito perceptível, né, a variação de assistência. Então você está parado, a direção é levíssima. Né? Aqui a gente tem pneus 225, 55, aro 18, né? Então são pneus largos, são pneus de uso misto, Bridgestone Dweller. E é de se esperar que seja, né, mais pesado, afinal de contas, né, um grande peso na dianteira, pneus largos, enfim. Só que parada é levíssima, enquanto você anda, ela ganha um pezinho, assim, dentro do que você espera encontrar num carro como esse, né? Então não fica aquela sensação de coisa muito artificial ou desconectada, nada disso. É bem agradável. Ganha um peso sem virar um incômodo, claro. Acho que se fosse uma direção pesada demais, né, considerando o público-alvo desse carro, isso também seria um problema. Agora, voltando ao motor, para vocês terem uma ideia. Agora ele já reduziu, mas a gente estava numa subidinha aqui, 2 pessoas, ar ligado, 40 km por hora, o motor já estava 4.000 giros para entregar aquilo que a gente estava precisando. Ou seja, nem estava com tanta demanda assim, né? Mas mesmo assim o carro
precisou fazer essa forcinha aí para andar dentro do que eu estava pedindo. E por outro lado também, em certos momentos eu sinto falta de um certo freio motor. Por exemplo, a gente entrou uma descida aqui, eu soltei o acelerador, ao invés dele, né, notar a descida e segurar um pouco, reduzindo uma marcha talvez, ele deixou o carro ir completamente solto, né? E falando de um carro pesado, isso não é exatamente muito conveniente. Voltando a falar de suspensão, a gente está aqui agora numa rua que estava com algumas ondulações. Eu sei que ela é uma rua com algumas ondulações, porque eu já senti em outros carros, mas aqui no Renegade eu só vi elas. Incrível, não eram ondulações assim, né? Óbvio que não eram terríveis, mas eram daquelas que você sente bem. Mas não no Renegade. Muito curso de suspensão, pneus altos que ajudam nisso também, né? Pneus mistos também tem a sua dose de participação nisso. E é um carro que você roda realmente totalmente despreocupado. Valeta, buraco, quebra-mola, incrível. Eu e a Miron ontem a gente fez uma brincadeira de ver a que velocidade esse carro ia raspar no quebra-mola ou da batente. E a gente indo velocidades mais humanas, né? Assim, passou a quebra-mola bem rápido. O carro não dá nada, assim, é incrível. Acho que por esse carro da batente de suspensão aqui, só se ele cair de um penhasco. É realmente maravilhoso esse acerto daqui. Óbvio que em curva, né, o carro, né, perde um pouco em comportamento mais afiado, mas ainda assim esse aqui atende muito bem nisso. Óbvio que quem busca esse Renegade também não está querendo saber de um carro, né, esportivo. Você faz de preço, você quer um esportivo, sei lá, você compra um Polo GTS ou algum carro usado, né, enfim. Não é exatamente esse também o propósito dele. Mas ainda assim atende bem. Você consegue fazer uma viagem sem tomar susto nenhum. Como eu comentei com vocês mais cedo, essa central aqui é relativamente nova. Ela surgiu, se eu não me engano, na linha 2019 do Renegade. E é uma central muito boa. Isso aqui, em comparação antiga, mudou da água para o vinho. Então, uma tela de 8 polegadas. Como eu estava conversando com vocês quando a gente estava parado, você consegue controlar rádio, comandos configurações do carro, espelhamento celular e ar-condicionado pela tela ou pelos comandos aqui. Eu acho isso ótimo porque agrada gregos e troianos, né? A gente está vivendo a era do smartphone aí, que a galera pira em mexer com telinha. Mas convenhamos, né? Isso andando nem sempre é conveniente. Então, por exemplo, estou andando aqui, eu quero aumentar meu ar-condicionado. Eu tenho que caçar aqui na tela. Tá vendo? Eu tenho uma certa... Tenho que dividir a minha atenção com o traço aqui. E aqui a gente tá 30 por hora, né? O ideal, então, mexe aqui. Perfeito. Ó pra você ver. Fácil, fácil, fácil. E a mesma coisa com o som. Então você controla o volume, você desliga aqui. Você pode passar as músicas, sintonizar a rádio por aqui. Então isso aqui é ótimo. É realmente agradar gregos e troianos plenamente. E tudo espelhado, né? Então, todo comando que eu dou aqui, ele dá o reflexo aqui, né? Para ter confirmação do que você está fazendo. Aqui também o modo Sport, né? No meio dos comandos aqui, modo Sport do acelerador. Vou tentar pegar um trecho mais plano aqui, acho que para a esquerda a gente vai conseguir. Vou ligar o modo Sport. Pedestres folgados, né? Felizmente falta ao motorista ser pedestre, falta ao pedestre ser motorista. Mas enfim, voltando ao modo esporte. Vou passar esse quebra-mola aqui até um pouco mais rápido, para vocês verem como é que o carro vai bem. 30 por hora. Nem deu bola, incrível. E aqui ó, pé tá fixo no acelerador. Eu tô a 1.500 giros a 33. Vou ligar o modo esporte. Quantas giros já tá subindo ali para casa dos 2.000. E com o mesmo pé no acelerador, ele já subiu para 38 km por hora. Isso numa velocidade baixa, né? Óbvio que isso também com uma pouca abertura do acelerador. Óbvio que quando você tiver com o pé embaixo, né? Já tá pedindo tudo que o carro pode te entregar, não vai dar para fazer milagre. Afinal de contas, é só um acelerador que abre mais do que você está pedindo, né? Então, não é exatamente o motor ganhar
4 ou 5 cavalos, como aconteceria com overboost no motor turbinado. O câmbio, como eu disse, Aisin, 6 marchas, né, já velho conhecido, mas a programação muda totalmente de marca para marca e modelo para modelo. Como eu já falei antes, né, um câmbio que busca bastante as altas rotações aí para entregar o que a gente precisa. De qualquer modo, né, desconsiderado isso, é um câmbio de trocas suaves. Em algumas trocas, por exemplo, sem acelerador, né, o carro dá que é um pouquinho mais para frente, né, dessa sensação de que ficou solto por um momento, mas ele faz aceleração inteira nas reduções. Não é aquele câmbio de trocas rápidas, né, e sequinhas, tipo a programação da Volkswagen, mas ainda assim é um câmbio bem confortável. E justamente essa patinação dá essa sensação de conforto, né, porque muitas das vezes alguma troca que poderia, né, causar algum tranquinho, por menor que fosse, ela é assassinada impiedosamente aqui pela patinação do conversor de torque. Mas, né, se você, como eu, gosta de ter um pouco mais do controle das marchas, você pode botar no modo manual aqui e tirar um pouquinho mais de desempenho e consumo do motor. Então aqui o carro ele estava de segunda para subir um morro ali, que não precisava disso, né? Já não tem um morro igual aqui agora. E eu botei para terceira, vamos ver como é que ele vai. Afundei o pé. Ele pede uma redução no painel, tem um indicador de marcha, mas o carro dá conta de ir. Ou seja, né, óbvio que existe um limite para isso, mas é bem claro como que é uma programação muito conservadora, né? E tenho certeza que isso foi feito justamente para minar qualquer reclamação aí de que o carro não está respondendo. O que eu acho compreensível também, mas aqui definitivamente, se você, né, não se importar de fazer essas trocas aqui, você consegue ter um desempenho e um consumo bem melhores do que se você deixar a cargo só da função drive aqui. Falando em consumo, né, e trocar as marchas, a gente fez os nossos testes de estrada justamente desse modo. A gente pegou 3 percursos bem diferentes. Um de estrada simples, com obra, com muita subida, muita descida também, mas um pouco mais travado. Outro de 110, 120 km por hora, dando algumas esticadas ocasionais, só para ultrapassar alguém ou para trocar de faixa. E um percurso também nessa velocidade, mas sem muitas essas esticadinhas, né? Sem ar-condicionado ligado, 2 pessoas a bordo. O carro fez uma média aí global nesse percurso de 11 km por litro. Lembrando mais uma vez, com álcool. Ou seja, não foi exatamente o tipo de percurso mais exigente, né? Carro vazio, sem ar-condicionado, não foi demanda de potência o tempo todo. Então, para mim é bem tranquilo supor que se a gente tivesse com o carro cheio, porta-mala cheio, numa situação de estrada 120 constante, talvez um pouco mais, esse carro aqui ficaria ao redor dos 8,5, 9 por litro na estrada com álcool. A aerodinâmica também tem seu preço, né? Esse visual bojudinho, mais aventureiro, também tem essa questão. A aerodinâmica não é boa, um carro, né, com área frontal grande, não vai dar para fazer milagre. Uma coisa também que chama muita atenção nesse carro, que fica realmente muito bonito, são esses faróis e lanternas em LED. São faróis realmente belíssimos, eles têm uma auréola, né, de função de DRL, e de noite eles têm um facho que sinceramente eu esperava que fosse um pouquinho melhor. Não é ruim de modo nenhum, longe disso, mas no baixo o corte dele é um pouquinho abrupto, então isso em certas situações pode incomodar um pouco. E o farol alto, bem, como eu disse, não é ruim, mas tá no nível de outros bons carros aí de farol de dupla parábola que a gente tem hoje, luzes halógenas, né? Considerando que é LED, eu sinceramente esperava um pouquinho mais. Mas ainda assim, né, aos adeptos do LED, da luz branca aí, né, isso aqui é sucesso. Eu pessoalmente gosto muito de ver também essa relativa popularização desses faróis de LED. Acho que
uma coisa que felizmente já está chegando mais no nosso mercado aí, nos veículos da faixa de 90, 100 mil reais. Vamos fazer umas curvinhas aqui um pouco mais animadas, fazer um reconhecimento de terreno um pouquinho mais tranquilo primeiro, e aí na volta a gente dá uma cutucada a mais. Mas olha, 60 por hora, o carro vai bem. Óbvio que a gente tem aqui pneus mistos, né, altos. A aderência desses Bridgestone não são muito boas. Acho que a aderência dos Bridgestone em geral nunca é muito bom, né? O carro dá uma roladinha, mas nada preocupante. Óbvio que o pneu é bem escandaloso também, né? Você deve ter escutado que nessa brincadeirinhazinha rápida aqui ele já deu uma chiada. Mas também não é exatamente surpreendente para esse carro, né? Vamos ver agora, que a gente já viu como é que tá a pista. Vou dar uma acelerada. Ó, tá vendo? Depois que passa de 4.000, o carro cresce com mais gosto, claro. Uma coisa que vale dizer também, quando chega na rotação máxima, 6.000 RPM, ele troca a marcha sozinho, né? O que é bom para evitar algum apuro. Por exemplo, você reduziu para fazer uma ultrapassagem, no meio dela estava distraído na manobra, né? Vamos supor, e esqueceu de aumentar a marcha. Faz isso automaticamente, como já é padrão em outros carros, né? O que eu acho que é a coisa certa também. E como vocês devem ter notado aí, as curvinhas um pouquinho mais fechadas, com irregularidade, o carro mandou bem demais, tanto em comportamento quanto em absorção, né? Então, já estou falando pela milésima vez aí, mas é realmente um baita ponto positivo esse acerto aqui da Jeep. Pois bem, pessoal, depois dessa nossa voltinha com o Renegade, vamos agora para as nossas considerações finais, pontos positivos e negativos da versão Longitude Flex 2020. Pois bem, pessoal, depois desse nosso passeio com o Renegade, chegamos agora ao momento das considerações finais e pontos positivos e negativos. Temos dois pontos positivos aqui que já são clássicos do Renegade. O primeiro deles é o conforto. É um carro muito agradável de se estar, é um carro muito silencioso por dentro, é um carro de rodar muito suave. Então você tem uma paz de espírito enquanto você anda no carro que é muito agradável. Isso na cidade e também em velocidade de estrada. Você, por exemplo, está num trecho de 120, se você distrair, você chega a 130, 140 e mal nota. É incrível como que o carro ele ficou bem isolado e gostoso de andar. O segundo ponto positivo, que também tem participação nesse primeiro, é o acerto de suspensão. A Fiat aqui, perdão, a FCA aqui, ela acertou em cheio. Então a gente está falando de um carro, suspensão McPherson na dianteira e na traseira, ou seja, independente nas quatro rodas, que tem muito curso, é uma suspensão muito suave. O carro rola um pouco, afinal a gente está falando de um veículo alto, né, pesado, com pneus todo terreno, então tem um certo compromisso aí mais para conforto, mas ele atende plenamente bem. Então você consegue ignorar valeta, buraco, quebra-mola, você anda com uma paz de espírito difícil de encontrar em outros carros por aí. De negativo, temos outras duas questões também. Muita gente fala do consumo, do desempenho do Renegade, que é um problema, e realmente não é o forte do carro. Mas eu acho que tem uma coisa que causa essas duas questões, que é a programação do câmbio. É um câmbio que força muito o motor a trabalhar em altos giros. E tudo bem, em baixa rotação não é exatamente o forte do motor, mas tem algumas situações quando você brinca com a seleção manual, que você vê que dá para extrair um pouco mais da baixa desse carro e o câmbio trata como se não existisse isso. O que acontece? A qualquer exigência maior de acelerador, de desempenho,
o carro reduz a marcha demais, vai para 4.000 giros, tem aquela sensação de dificuldade para andar, afinal de contas é um carro pesado, 1.500 quilos, e, consequentemente, o consumo dispara, né? Trecho urbano aqui, você viu, a gente está fazendo em torno de 5,5, 6 por litro com álcool, ou seja, um baita ponto negativo. O outro é o custo-benefício. Hoje, no começo de novembro de 2020, esse carro aqui no site da Jeep, com essa pintura preta metálica, custa R$ 113.790. Não é um carro barato. E aí você pensa, pô, mas custo-benefício, o carro é razoavelmente bem equipado. Tudo bem, a gente tem lanternas de LED, farol de LED, nós temos ar-condicionado automático de 2 zonas, uma central multimídia muito agradável. Porém, nessa faixa de preço, o que a concorrência oferece que não existe aqui no Renegade? Airbags laterais, Renegade tem apenas airbags duplos. Piloto automático ele tem farol automático, retrovisor eletrocrômico, ele não tem tilt down no retrovisor do passageiro, ele tem controle de estabilidade, controle anti-capotamento, mas ainda assim fica aquele gostinho de que a Jeep colocou alguns detalhes aqui que agradam aos olhos, mas que na convivência prática deixou pequenas coisas que fazem diferença para trás. E quando a gente bota o motor nessa equação, fica ainda pior para o Renegade. Porque se ele oferecesse um motor mais forte do que o da concorrência com menos equipamentos, talvez a coisa se equilibraria. Mas não é o caso aqui. A gente tem um carro mais ou menos o mesmo preço dos seus concorrentes principais, o Tracker Premier 1.0 e o T-Cross Comfortline 1.0 também, com um desempenho pior, um consumo pior e uma lista de equipamentos não tão boa assim. Ou seja, o Renegade fica deixando a desejar em custo-benefício. Pois bem, pessoal, essa foi a nossa revisita do Renegade Longitude 2020. E dito isso tudo, principalmente a questão do custo-benefício, vou deixar uma reflexão aí um pouco ousada, talvez. Se a pessoa estiver procurando um veículo da FCA com motor 1.8, câmbio automático, um espaço de porta-malas ao redor dos 300 litros, um espaço interno ao redor do que a gente viu aqui no Renegade, com 2,55 m de entre-eixos, e uma leve aptidão off-road, por que não economizar R$40 mil e não larga o trekking? Eu sei que quem busca um Renegade vai comprar um Renegade, uma comparação meio esdrúxula, mas para pensar racionalmente, dentro da família FCA, a gente tem uma opção que atende bem nesses pisos acidentados de cidade, um off-road leve, vai andar mais e vai gastar menos, e com as óbvias vantagens de ser um carro mais compacto, preservando suas características internas de espaço, e que vai ser mais adequado para os grandes centros. Enfim, deixem nos comentários o que você acha sobre isso. Foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje mais uma vez, e a gente se vê até semana que vem aqui no Drive On.